Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Cruzar nas Telas. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao canal que entra aqui no nosso canal. Assim, pessoal, iniciando nosso vídeo, eu tenho vontade de perguntar algo para vocês. Qual é o seu super-herói favorito? Porém, no meu caso, eu tenho vários heróis que eu curto, né? Por exemplo, da Marvel, da DC, principalmente da Marvel, né? Que eu curto mais. Tem o Homem-Aranha, né? É o Homem de Ferro, o Wolverine, né? Por exemplo. Pois bem, nosso vídeo de hoje perguntando de heróis, né? Já que nos anos 2000 até um certo tempo o filme de herói estava muito em alta, né? Então que hoje em dia, filme de super-heróis é muito difícil você encontrar um filme bom mesmo, né? Que realmente você curta. Por exemplo, esse vídeo de hoje vai analisar um filme que é bem curioso e bem divisível, né? Muitas pessoas gostam desse filme, alguns não. Eu também de você! E eu tenho! Qual arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! O cara tem Deadpool feio, né? E tal. Não, nada a ver, irmão. Mas não é só do Deadpool feio, mas será que esse filme realmente é tão ruim assim? Pois é, vamos analisar nosso vídeo de hoje, que é um clássico e ao mesmo tempo muito divisível, que é o filme X-Men Origins Wolverine, lançado em 2009 pelo diretor Kevin Feige. Então esse vídeo a gente vai analisar o que eu achei da direção dele e ao mesmo tempo sobre esse filme. Então assim, se você é um inscrito ou uma inscrita top em curiosidade, que está sempre acompanhando nossos vídeos, nossa evolução, ou você é um inscrito ou uma inscrita que está acompanhando nossos vídeos agora, arrebenta nosso like no nosso vídeo de hoje, como também inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque você ativando essa função, vocês não vão perder os vídeos nossos que vai vir. O YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, como vai ajudar muito o canal, e você, claro, já é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Cruzar nas Telas. Só vai ter clássicos, uma vibe de nostalgia, então se inscreva no canal, ative o sininho, arrebenta nosso likezão, que eu conto muito com a sua ajuda. Vem monstro, pode vir comigo, monstro! Quem tá aqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Que milagre aparecer por aqui. Vim trazer este pequeno pra gente. O senhor não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. De maneira alguma. Quero entrar por aqui. Depois da senhora. Mas não será muito incômodo? Não, mas é claro que... Se você já curtiu o nosso conteúdo, eu quero que você compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Vocês compartilhando vai ajudar muito o canal, que eu sempre gosto de falar repetindo todos os vídeos. Para mim sempre será uma honra estar vocês acham do cinema. Porque o cinema é uma arte mais explorada, como também você tem muita novidade bacana e muita nostalgia, muita vibe clássica de cinema. Eu creio uma coisa, gente. Vamos ser as melhores sem crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. E aí, chupa toda, disse toda, chupa toda. Solta tudo que a gente quer receber o teu tudo. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não. Cala a boca! Esse pessoal, cheio de enrolação, está com o nosso vídeo, gente, após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assim, pessoal, vamos conhecer a produção e a história de X-Men Origins Wolverine, que ela é bem interessante e ao mesmo tempo bem curioso. Desde 2004, eles tinham planos de adaptar a Arma X, que é um quadrinho muito popular do Wolverine, que conta as origens do personagem. Vamos conhecer como foi a partir de agora, que ela é bem interessante. Para vocês terem uma ideia, o David Benioff perseguiu o projeto por quase 3 anos, até ser contratado para escrever o roteiro em outubro de 2004. Ao se preparar para escrever o roteiro, ele releu a história da Arma X de Bill Winston Smith, lançada entre março e setembro de 1991, e a série limitada de 1982 do Wolverine, de Chris Claremont e Frank Miller, e também o seu enredo favorito, como serviu de inspiração à série limitada de 2001 Origin, que é uma história de origem Wolverine lançada nos anos 2000. Então, ou seja, ele tinha 3 material base para poder criar uma história só. É tanto que isso é muito comum em adaptação de quadrinhos nos anos 2000. Porém, uma curiosidade que o David tinha como objetivo uma história mais sombria, um pouco mais brutal, com a classificação R em mente para maiores de 18 anos. Embora o tom final do filme caberia aos produtores, ao diretor decidir se realmente eles iam querer um filme para maiores de 18 anos, porque filme de super-herói naquela época não tinha
esse negócio de faixa etária para maior de 18 anos, ou seja, o filme de super-herói é muito para o público em geral, público mais jovem, né? É tanto que só com o Deadpool de 2016 que os filmes começaram a ter essa pegada de mais 18, por causa do Deadpool que trouxe essa pegada de filmes para maiores, né? De super-heróis, claro. Porque nessa época não tinha, ainda por cima eles tinham medo de arriscar. Falando em Deadpool, em 2013 o filme do personagem já havia sido desenvolvido para o seu próprio filme, com Ryan Reynolds e David S. Goyer da New Line Cinema. Mas o projeto fracassou quando eles se concentraram em Blade Trinity. Inclusive eu fiz um vídeo no ano passado em preparação para o Deadpool e Wolverine, que eu fiz um vídeo falando a história tanto do primeiro quanto do segundo Deadpool. Você pode encontrar na curiosidade, vou botar também o link na descrição, para vocês acessarem esse vídeo após esse. Porque tá muito bom, porque eu conto a história de origem desse filme até o lançamento dele, que foi até 2016, que é muito interessante. Então vamos focar no Wolverine, né, que é o foco do vídeo de hoje. David Ayer terminou o rascunho em outubro de 2006, estava programado para filmar na Austrália em 2007, antes do início da greve dos roteiristas de 2007 até 2008. É tanto que, por conta da greve, eles tiveram que mudar a data de lançamento, que a gente vai conhecer agora, a ideia inicial da Fox de lançar esse filme, porque Gavin Hood foi contratado em julho de 2007 para o lançamento de 2008. Mas a Fox alterou a data por causa da greve dos roteiristas, eles tiveram que mudar para 1º de maio de 2009 com o prefixo X-Men Origins, ou seja, esse filme ia focar nas origens do personagem. Tanto que as filmagens ocorreram na Fox Studio Austrália, em Sydney, no final de 2007. A fotografia principal, a gravação, começou em janeiro de 2007 na Nova Zelândia. Mais de 1000 tomadas de Wolverine tem efeitos visuais que exigiu 3 supervisores de efeitos de 17 empresas diferentes para trabalhar no filme, como a Hydralux, que trabalhou na trilogia X-Men. É tanto que o que eu acho interessante é que o Wolverine foi o mais trabalhoso nessa questão de efeitos visuais, que foram 1000 tomadas para gravar as cenas que ele tem que aparecer, ou também os efeitos especiais tinham que ser bem detalhadamente a ficar o mais perfeito possível. Porém, até hoje tem gente que critica os efeitos especiais desse filme e alguns não, isso é bem dividido. I'm the best there is at what I do. But what I do best isn't very nice. Rightfully so, said you should set the roots first. Set down his origin so everybody knows who he is, where he came from, how he got the adamantium in him. Has a certain badass attitude and is a bit of a loner, but is also quite compassionate. What they don't know is dedicated chickens, lots of steak, and all different types of protein shakes, lots of training. Trying to make myself as strong as I can is important. The other thing that's really important is to not be injured, because you've got to have to happen. Logan's bone claws are revealed when he's a child. We looked at a lot of different reference material like rattlesnake teeth, especially baby rattlesnake teeth. They're kind of clearish, and we're sculpting away. We were making bone claw after bone claw, lots. It was lying in this tank with a little breathing apparatus, and the effects guys pumped in air and so forth with water. So we added those digitally later, and the close-ups, the needles in the head and so forth were all done. Needles out of him, and he's healing rather rapidly. He gets shot in the head by Agent Zero, and for the first time, you see the... Pra você ter uma ideia, ocorreu um vazamento desse filme antes do lançamento, olha como foi. Em 31 de março de 2009, uma cópia do filme completa, sem código de tempo ou marca d'água, com efeitos inacabados, vazou online. O FBI e a NPAA começaram a investigar a postagem ilegal que foi baixada. É tanto que 4,6 milhões de pessoas baixaram o filme do Wolverine quando foi lançado nos cinemas. É tanto que em 2014 a Fox estimou que no mínimo 15 milhões de pessoas baixaram o filme ilegalmente. Então assim, é bem interessante saber que até uma cópia clandestina, assim, sem efeitos especiais pronto, ou seja, o filme estava inacabado ainda, eles não fizeram os efeitos especiais totalmente, vazou na internet, o pessoal baixou para assistir antes do lançamento. Então assim, a curiosidade foi tão alta que não afetou tanto a bilheteria, né? Ele foi um sucesso muito bom, que a gente já conhece agora. Quanto ele arrecadou? Ele arrecadou nos Estados Unidos e no Canadá 179 milhões, em outros territórios 193 milhões, totalizando 373 milhões em todo o mundo. Ou seja, ele foi um sucesso na época, tanto nos Estados Unidos e no Canadá, como ao redor do mundo em geral. Então assim, ele fez sucesso, mas a crítica foi muito assim. O Rotten Tomatoes é um site de crítica especializado, a gente utiliza muito aqui no Curiosidade. Eles são bem sinceros, tem vezes que eu concordo, algumas vezes não, isso depende muito de mim. A nota, ele foi muito assim, olha como foi.
37% no tomatômetro e 58% de pontuação pública. Mas para quem é novo, para quem não entende o que é pontuação pública e tomatômetro, eu não sei. Misericórdia, Pois bem, eu vou explicar. O tomatômetro é os críticos avaliando, a pontuação pública é os fãs. Então isso quer dizer que tanto os críticos quanto os fãs não gostaram muito de X-Men Origins Wolverine, pelo fato de ter uma história muito fraca e muito rasa. Olha que os críticos disseram que eu gostei muito da resposta deles, porque tem umas coisas que eu concordo até, olha como foi. Embora Hugh Jackman dê o seu melhor, ele não consegue ajudar X-Men Origins Wolverine a superar um roteiro cheio de clichês e uma narrativa familiar. Então assim, eu concordo com a crítica, porque tipo assim, o Hugh Jackman ele tenta carregar o filme nas costas, praticamente é ele que é o centro das atenções, claro, né? Ele é o personagem principal. Porém, a história ele tem um drama familiar e ao mesmo tempo uns clichês que não funcionam. Ele tenta, mas o filme não consegue por causa dessa história muito rasa e muito fraca. Te abraçar você comigo e ser sua vida. Com você perto de mim, o amor que sempre foi teu. Eu amo você. Beleza. Moço, senta, por favor. Moço, senta. Que maluco. Isso foi a cigarra. Que bicho era esse? A cigarra. Mas já vai na nossa crítica pro final do vídeo, na minha opinião, o que eu achei sobre. Então assim, pessoal, se você a história do Wolverine, as suas origens antes da trilogia clássica dos X-Men, enfrentando o Dente de Sabre, Will Stryker e muitos inimigos com muita ação e com muita adrenalina, com Hugh Jackman em X-Men Origins Wolverine. X-Men Origins Wolverine, a história é assim. Após anos trabalhando com um mercenário mutante, o Logan vive uma vida tranquila com sua namorada Kayla. No entanto, a figura do seu passado assassina Kayla brutalmente, forçando o Logan a buscar a vingança. Então assim, a história de X-Men Origins Wolverine vai mostrar, obviamente, as origens do Wolverine, que é um garoto na década de 1845, quando ele era uma criança, ele vê seus pais sendo assassinados, ele começa a ver garras de ossos. Tanto que com o passar do tempo a gente vai ver o seu irmão também, o Victor Creed, que é o Dente de Sabre, e na história a gente vai ver eles batalhando em várias guerras, muitas coisas da história. Tanto que com o passar do tempo a gente vai ver também a relação entre eles dois vai ficar bem difícil quando o Will Stryker entra no meio e coloca a Adamantium. Como também vai conhecer muita história por trás de drama familiar e ao mesmo tempo muitas coisas muito interessantes, ao mesmo tempo bem críticas. É uma história bem interessante, ao mesmo tempo bem curiosa. Vamos conhecer as melhores histórias que vocês querem, que eu me sentir a nostalgia de cinema. Por exemplo, tem a cena que se passa em 1845 e mostra o Logan, ou melhor, James Howlett, criança, né, assassinando os assassinos que matou seus pais. É muito boa a cena, inclusive é muito bem feito. Você tá sempre doente. Ficava doente quando tinha minha idade. Boa noite, senhor. Boa noite, Victor. Eu não sabia que ainda estava aqui. Só estava fazendo companhia ao James, senhor. Se não se importa. Muito gentil. Vou ir para casa, Victor. Não é a mim que ele está chamando, senhor. Que onde está, James? Vai! James. Existem coisas que você não entende. Não. Ele tem que saber! Ele não era seu pai. Não tive intenção, não tive! Teve sim! Ele mereceu. Somos irmãos, Jimmy. Essa aqui mostra o Logan e o seu irmão Victor Creed nas guerras. Olha as guerras que eles passaram. Guerra Civil Americana de 1861 até 1865. Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1918. A Segunda Guerra, né, de 1939 até 1945. E a Guerra do Vietnã de 1955 até 75. Que são muito incríveis. Acho que a melhor cena do filme disparada, no início muito bom.
Pena que a Marvel Studios não tinha direitos do Wolverine, porque se tivesse colocado o Capitão América ali ia ficar muito melhor, né? Porque eles dois se conheceram na guerra, né? Tanto que seria uma boa conexão. A pena que a Marvel Studios na época estava engatinhando, né? Em 2009 eles só tinham o Homem de Ferro 1 e o Incrível Hulk, se eu não me engano. Eles não tinham lançado quase nada em 2009. Mas eu acho que seria incrível, mas hoje em dia eles têm os direitos, mas naquela época eles não tinham. A Fox que tinha os direitos, né? Já que ela foi vendida para a Disney em 2019. A gente sabe, né? Pra quem viu o Deadpool e Wolverine até brinca, né? A Fox foi vendida para a Disney. É muito bom. Esse passa em 1973 e começa com o Will Stryker conversando com o Logan e o Victor Creed sobre sua equipe de mutantes. Também aparece até o Wade Wilson, né? Que é muito familiar. Meu nome é Major William Stryker. Você foi sentenciado à morte por decapitar um oficial superior. Temos alguns probleminhas com as autoridades. Vamos com calma. O diretor disse que sua sentença foi cumprida às 10 horas por um pelotão de fuzilamento. Foi isso? Fez cócega. Escutem. Vocês podem ficar presos aqui, como animais. Eu estou montando uma equipe com privilégios especiais. Eu adoro esta arma mais do que qualquer coisa memorável. Claro que é um pouco grande e difícil de colocar em um avião. 2 espadas no casamento da sua ex-namorada e eles nunca esquecerão. Engraçado, Wade. Acho que me confundiu com alguém que liga pra isso. Tem essa que mostra o Wade Wilson, o melhor Deadpool, que o pessoal não curte muito, lutando, que é muito boa a cena, inclusive, mas ao mesmo tempo o pessoal não gosta. Hora de trabalhar. Entre o Logan e o Victor Creed, que é um confronto entre eles que é muito tenso. Pense em fazer isso. Não nos alistamos para isso. Solta ele. Finalmente temos uma coisa boa. Não estrague tudo agora. Já chega. Fizemos o suficiente. E você pensa que é? É o que fazemos. Vai ver, você prefere apodrecer em algum buraco sujo por aí para perceber isso. Estou fora. Você vem? Jimmy! Não podemos deixar que você vá. Jimmy! Essa que se passa anos depois desse confronto, em 1979, né, que a história vai se passar mais nessa época, e mostra o Logan tentando viver uma vida normal, né, com sua esposa. Ei. O Stryker vai atrás do Logan para tentar conversar com ele, né, a respeito da equipe dele. Puxa, envelheceu nada. Vida saudável. 20-0? Ainda tira primeiro e pergunta depois? Masca charutos baratos? Tenho um trabalho pra você. Já tenho um emprego. Lenhador? 18 mil por ano? 18.500. Tempo que não mato ninguém. Sente falta? Neste momento, sim. 0, volte pro carro. Eu não me orgulho da maneira que as coisas terminaram entre nós. A conversa acabou. Você está brincando de casinha com uma professora. Isso não combina com você, Logan. Saberia, hein? Eu saberia. Que a esposa do Logan é morta pelo Victor Creed, que é muito tenso a cena, inclusive eu achei muito incrível ela. Tá sendo o Logan sofrendo, né, pela morte da sua esposa, que é muito triste. Tá sendo de luta entre o Logan e o Victor Creed, que é muito tenso, ao mesmo tempo bem maneiro, quando ele pisa em cima dos ossos, né, aquelas garras de ossos dele, que é muito tensa, até eu fiquei com dó do Wolverine. Fique deitado.
Só que ainda não sabe. O Logan tenta conversar com o Willie Strike, ao mesmo tempo confronta ele, que é muito tensa a cena. Dar as ferramentas para matá-lo. E podemos salvar os outros. Dizer se salvar, não é? Prometo as duas coisas. Vai sentir mais dor do que qualquer homem resistiria. Terá a sua vingança. Vou com você. Eu quero vingança. Tem a cena da arma X, que é o destaque, acho que é a melhor cena desse filme, eles saem daquele tanque, sabe? É muito massa essa cena. Ser um animal. Vamos fazer isso. Ah, já estava me esquecendo. Quero novas. Que nome vai querer? Wolverine. Vamos testemunhar o marco na medicina. Era a arma X. X? Vamos iniciar a aplicação de adamantium no esqueleto da arma X. Comece. Está se debatendo assim. Por que não está sedado? Ele sente dor como todos nós. 195. Ele vai sobreviver? Eu não sei. Filho. Você não é um animal, Logan. Significa Wolverine. Acho que ele vai morrer. O reservatório de adamantium está vazio. Conseguimos. E vamos levá-lo para a ilha? A ilha? Vamos usar o DNA dele na 11. Apague a memória dele. Destrua o cérebro dele. Tá sendo que o Logan faz amizade com um casal de idosos após ele fugir do experimento Arma X, que é ok, né? Você está... Tá tudo certo! Juro que vou recompensá-lo. Tá sendo que o casal de idosos é morto pela equipe de Willie Strike, que é muito tenso. Eu trouxe. A arma X está no celeiro, acabou de... A perseguição de moto, né, que é muito maneira a cena que o Logan acelera, né, com a motoca dele, que é muito massa e com muita adrenalina, inclusive é uma das melhores cenas do filme, disparado. Tá sendo que o Willie Strike tenta criar uma forma de matar o Wolverine com uma arma com umas balas bem peculiares. A coisa que vai matá-lo é uma bala de adamantium. Este complexo está comprometido. Preparar transporte. Que o Logan conversa com o Fred Dukes, que é muito engraçado a cena, inclusive até o pessoal diz que tem nos quadrinhos, ele é até mencionado na Wikipedia, o pessoal fala em X-Men 2. Porém eu não me lembro nessa cena dele mencionar esse personagem. É muito boa a cena e muito engraçada, até eu ri nessa cena. Fred, eu me lembro dessa garota quando ela tinha uns 45 quilos. Muito engraçado. Você continua engraçadinho, Logan. Escuta, eu não vou embora enquanto não me disseram onde Victor está, hein, gordão? Pelos velhos tempos. Chamou de gordão? Quem chamou ele de gordão? Eu não chamei de gordão, eu disse amigão, cara.
Assim, o Wolverine tenta matar Victor Creed, mas é interrompido, né, por um personagem e ao mesmo tempo tem muita cena de ação que é muito boa. Vai morrer pelo que fez a ela. É um belo cajado. Pensando da nova criação do Will Stryker, que ele chama de Deadpool. Ele já está pronto. Ele irá responder aos meus comandos? Com certeza. Onde você o colocou? Antes de eu te matar, quero saber por quê. Precisava dos seus poderes para o Pool. Para quem? Assassino. Deadpool. Pensei que o Logan salva os mutantes e aparece aquele Deadpool feio. Que, meu Deus, só de ver essa cena, eu fiquei, o que tá acontecendo? O Baraka do Mortal Kombat, né, com aquelas garras, né? Sabe, o pessoal na época detestou, até o Ryan Reynolds, inclusive, detestou essa versão, até hoje, né? Tanto que até ele consertou a linha do tempo, né, em Deadpool 2. Wade, é você? Oi, sou eu. Não esquenta não, só tô consertando a linha do tempo. Tesão. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns. Essa da luta entre o Wolverine e o Deadpool, que essa cena eu tô sem acreditar, olha isso. Wade, é você? Acho que enfim Stryker conseguiu calar sua boca. Ativar. Wade. Não precisa fazer isso. Precisa. Que é isso? Tá saindo que o Logan, o Dente de Sabre, tem aquela redenção, já que também foi traído pelo Will Stryker, o Dente de Sabre, eles têm que se unir para poder enfrentar o Deadpool feio, que é legal, né? É legal. Peguei ele! Não, Dessa aqui o Logan perde a sua memória, como também o Will Stryker, ele é manipulado por uma mutante que mexe na mente das pessoas. Até ela fala assim, vai andando até seus pés sangrar. E de fato é o que ele faz. Como também é uma desculpa para na trilogia clássica ele não mencionar eventos nessa linha do tempo. Tanto que até aparece inclusive o Charles Xavier nessa linha do tempo, que se passa em 79. E tem umas mudanças que o pessoal acha muito inconsistente. Caminhe até seus pés sangrarem. E continue caminhando. Meu nome é Charles Xavier. Eu sou mutante como você. Então, ao final do filme, que o Logan fica perdido, né, após ele levar um tiro, né, de bala de adamante do Stryker, e termina com aquele final muito aberto, né, para poder conectar com a trilogia dos anos 2000 até 2006. Essa gente não vai gostar do que fez nesse lugar. A gente precisa ir. Então essa pós-crédito que mostra o Will Stryker parando de caminhar após seus soldados intervirem e precisavam conversar com ele. Inclusive, na internet crítica ignora essa cena pós-crédito, que eu acho um erro, porque muitas pessoas falam assim, o Will Stryker foi andando, ele deveria ter morto, né, na trilogia clássica. Mas o pessoal esquece que tem a cena pós-crédito. Então assim,
pessoal tem que perceber essas pós-créditos, porque geralmente é uma coisa que conecta, mas assim, tem gente que fala assim, não faz diferença. Mas essa cena pra mim fez toda a diferença, porque como é que o William Stryker tá vivo na trilogia, sendo que ele foi andando até seus pés sangrar? Pois é, o pessoal esquece desses detalhes, mas é uma cena pós-crédito que é ok. William Stryker terá de ser interrogado sobre a morte do General Manson. Enfim, pessoal, X-Men Origins Wolverine foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 373 milhões. Para um orçamento de 150 milhões em comparação com o confronto final de 2006, o X-Men confronto final, e foi de 168 para 210 milhões, ou seja, foi o filme mais caro de 2006. Esse filme tem um orçamento bem reduzido, mas ao mesmo tempo fez grana, mas as críticas dos fãs não gostaram, então que até o Hugh Jackman quase desistiu do papel do Wolverine por causa desse filme. Mas que bom que ele não desistiu e ele continuou com o personagem até hoje, né? Até os 90. Quem samba com moleiro samba diferente. E quem samba com moleiro samba diferente. Mas eu vou ensinar como é que se faz. Como é que se faz. Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai. Vai. Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai. Sim, é muito interessante ao mesmo tempo muito bom. Então, se você tem as curiosidades que sabiam e eu também não, então vamos lá e vem com a gente. Antes do Hugh Jackman interpretar o Wolverine, tinha um outro ator que interpretou o super-herói mais vezes no cinema, que era o Christopher Reeve. Interpretou o Superman 1, 2 e 3 e 4, o Superman Homem de Aço na quadrilogia de 1978 até 87. Mas depois o Hugh Jackman superou o Christopher Reeve de mais aparições do personagem, até hoje, né? Então assim, foram 9 aparições, né? Então assim, é muito interessante saber que Christopher Reeve era o único ator que interpretou o personagem de um super-herói mais vezes no cinema, até o Hugh Jackman superá-lo. Mas os dois são muito icônicos, né? O Christopher Reeve é o melhor Superman, é muito icônico, que fez o pessoal achar que um homem podia voar. Eu feito louco, fiz de tudo por você. Aposto que sempre. E o Hugh Jackman trouxe aquelas garras de adamante pro cinema de uma forma incrível. Dois atores incríveis. Segunda vez que o William Stryker é visto nessa franquia na época, né? Anteriormente, ele participou em X-Men 2 de 2003. Ou seja, na época era a segunda aparição, porém eu creio que ele deveria aparecer em mais outros filmes. Mas como na época só tinha 3 filmes lançados, então assim, pra eles era tipo, o William Stryker apareceu tanto no 2 quanto nesse Origins, que é muito curioso. Pra ter uma ideia, aqui no Brasilzão foi a quinta maior estreia, com 879.796 telespectadores. Então assim, foi muita gente que assistiu na época, ao mesmo tempo tem gente que gostou, ao mesmo tempo não. Vamos conhecer a nossa crítica agora que eu achei sobre. Então assim, pessoal, agora eu vou fazer minha análise e crítica, a minha opinião, claro, que eu achei do filme X-Men Origins Wolverine. Vamos lá e vem com a gente. Soletre, Guaraná! Guaraná. Vai. H. A. Hein? Guá. A. Ai. Volte, terminou não. E ele travou em H agora. Assim, pessoal, honestamente falando, eu acho esse filme, assim, muito dividido pra mim. Porque, tipo assim, a trilogia X-Men, ela tem muitos ganchos que podem ser explorados. Tanto que, na época, eles iam lançar uma curiosidade, né? O X-Men Origins Magneto. Se por acaso esse filme fizesse sucesso, o Origins Magneto seria lançado. Eles iam criar uma história de origem dos mutantes separadamente. Ou seja, tanto o Wolverine teria sua história de origem, como o Magneto teria. Porém, como esse filme não foi muito bem nas críticas, o pessoal não gostou, então eles mudaram para X-Men Primeira Classe, que apresentou a história do Magneto. Tanto que, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo contando esse filme cancelado, X-Men Origins Magneto, que é bem interessante. Ele conta a história do Magneto na época do campo de concentração em Auschwitz, né? E também a Segunda Guerra. É uma história de origem. Porém, o Primeira Classe adaptou esse roteiro para o filme do futuro. Mas, continuando, o Origins Wolverine tem umas cenas legais, assim, por exemplo, as cenas de câmera eu acho que são muito legais, porque tem uma cena de ação que você fica, sabe, com vontade de ver o Hugh Jackman atuando, sabe, atacando com aquelas garras, sabe. Uma pena que ele não é tão violento. Eu acho que o Wolverine é um personagem violento, eu acho que poderia ter mais cena de sangue e tudo mais.
eles não focam tanto nisso, eles focam mais na aventura, né, na origem do passado do personagem, a Arma X, né? E também tem muitos personagens que poderiam ter um desenvolvimento melhor, mas foi muito mal aproveitado. Por exemplo, o Deadpool, que até hoje o pessoal detona essa versão. De fato, eu concordo, essa versão é péssima. O Ryan Reynolds, eu acho que ele só fez aquilo por fazer assim, porque a Fox pediu, né? Mas uma pena é que o Ryan Reynolds não teve um bom Deadpool nesse filme, mas no futuro ele foi fazer com sua própria grana. Porque pra quem não sabe, o Deadpool do Ryan Reynolds, aquele de 2016, ele bancou com seu próprio dinheiro, com uma galera lá, e produziu com um orçamento baixo o filme do Deadpool, que fez sucesso e a Fox considerou desse universo. Tanto que o pessoal desconsidera origens tanto da linha da teologia clássica como depois do primeira classe. Ou seja, esse filme não é muito conectado com essas duas linhas do tempo. Eu acho que esse filme talvez se passe antes do X-Men de 2000. Mas muitos fãs desconsideram esse filme da franquia teologia clássica, do Bryan Singer. E também essa versão depois do primeira classe, aquela versão que eles tentaram rebutar, ou seja, reiniciar essa franquia dos mutantes. Que na minha opinião foi uma bagunça, até hoje o pessoal não sabe como é a cronologia X-Men. Até hoje o pessoal tenta decifrar, mas até hoje a Fox dane-se pra cronologia, ninguém sabe. Mas assim, na minha opinião, você vai perguntar, mas vale a pena assistir esse filme X-Men de Wolverine hoje, em 2025? Pois bem, eu diria na minha opinião que depende muito do seu ponto de vista se você vai querer ver um filme de ação, porque ele tem muita ação. E vale muito a pena, ele tem uma pitada de comédia, o Hugh Jackman, ele é muito carismático. Ele nasceu para ser o Wolverine, tanto que não sei qual é o ator que vai interpretar depois do Hugh Jackman se aposentar definitivamente, porque ele já tá velho, né? Mas eu acho que ele vai aparecer em Vingadores Doomsday e Guerra Secreta, né? Que vai ser lançado no ano que vem, 2027. Mas eu acho que esse filme, o carisma do Hugh Jackman, ele tenta trazer aquele estilo Wolverine que a gente gosta, mas o filme é muito fraco na questão histórica. A história ela é muito ruinzinha. Eles tentam adaptar Arma X, origem do Wolverine, sabe? É muita história para uma coisa só. Eles podiam ter adaptado legal, tanto que o Wolverine Imortal, eles tentaram trazer uma coisa mais séria, mais realista, né? Que talvez eu traga assim por curiosidade mais pra frente, que também é um filme muito bom também. Mas assim, esse filme pra mim ele é mais ou menos. Mas assim, se você viu no cinema em 2009, você tem meu respeito. Como eu gosto de falar nos outros vídeos, se você viu esses clássicos no cinema, eu fico com muito respeito de você. Você tem meu respeito de você ter visto esse filme na época, né, no cinema em 2009. Eu acho que pra você ter visto no cinema aquele Deadpool feio, nas telas eu acho que poderia ser a coisa mais engraçada do mundo. Porque eu imagino você na tela do cinema assistindo e aparece aquele Deadpool, fica assim, meu Deus, o que é isso? É o Deadpool mesmo? Deve ter arrumado muito. E por que ele está dizendo isso? Porque é preciso que uma mulher esteja muito apaixonada para casar-se com um homem tão feio. Frederico não era feio, era idêntico ao Kiko. Mas assim, você tem meu respeito sim, como qualquer outro clássico que no Curiosidade poder visto na época mesmo, eu acho muito interessante. Mas vai perguntar, mas que nota eu vou dar? Pois bem, eu ia dar uma nota mais baixa que 5, mas assim, como eu achei um filme divertido, tem umas cenas legais, tem umas pegadas de origem que eu acho que me chamam muita atenção, por exemplo, aquela cena da guerra, né, que eles participam nas várias guerras mundiais, e também a cena de ação, o que Jackman tenta trazer o carisma que ele sempre faz nos filmes. Eu acho que ganhou um pouco, mas ao mesmo tempo a história não me agradou e alguns personagens não foram muito legais aqui. Tem a Emma Frost que aparece no filme, tanto que no Primeira Classe ela é uma mulher e aqui ela é uma menina. Tanto que o pessoal fica muito assim com essa linha do tempo, tipo, como assim no Primeira Classe ela é uma mulher e aqui ela é uma criança? É uma menina, né? Então assim, é muito confuso essa linha do tempo do Origens. Mas assim, ele é um filme ok, eu vou dar uma nota 6. Eu acho que é justo, né, gente? Eu ia dar uma nota mais baixa, mas como eu fiquei com expectativa assim, não, o Jackman vai estar, pode ser que seja bom, né? Porque eu nunca vi totalmente Origens, né? Eu assisti ele há alguns dias, eu achei o filme bem ok. Mas eu não digo, se você tem um foco no Hugh Jackman, você é fã do personagem, você quer ver uma história de ação, pode ser que você curta, mas se você quer ver algo sério, uma coisa mais complexa, você pode se decepcionar, porque tem umas cenas que você pode até não gostar. Como você acabar de ver nas cenas, né? Que vai ter muita nostalgia e vibe clássica de cinema aqui em Curiosidade. Resumindo, ele é um filme ok e ao mesmo tempo muito fraco. Podia ter sido melhor, tanto que muitas pessoas decepcionaram, porque o pessoal teve fé que teria sim um dia do Wolverine bom mesmo, que foi Logan em 2017, ou talvez Wolverine Imortal. Mas assim, é um clássico ao mesmo tempo muito engraçado e muito curioso. É sensacional.
And what do you want him to say? Wolverine. Become the animal. Embrace the other side. I think he heard you. Don't worry, we'll stop him. You just spent $500 million making him into... I know who you are, Gambit. I'm coming for blood. No code of conduct. No law. You even know how to kill me. I'm gonna cut your head off. See if that works. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Arrebenta nosso like no nosso vídeo, porque vai ajudar muito o canal, como eu ver que eu estou curtindo nosso conteúdo, como também se inscreva no canal, ative o sininho se você é um inscrito ou inscrita top aqui no Curiosidade, está acompanhando nossos vídeos agora. Porque você ativando essa função, vocês não vão perder os vídeos nossos, pai. O YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, como vai ajudar muito o canal. E claro, já é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Curiosidade nas Telas. Vai ter clássico cinema, vai de nostalgia, que você acabaram de ver. Você vai ter novidade, então arrebenta nosso likezão, se inscreva no canal e ative o sininho, conto muito com sua ajuda e é de graça. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Quem tá aqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma. Quero entrar por aqui depois da senhora. Se você já curtiu nosso conteúdo, eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Vocês compartilhando vai ajudar muito o canal, porque eu sempre gosto de falar e repetir em todos os vídeos. Para mim sempre será uma honra estar vocês acham do cinema. Saudade e muita nostalgia, muita vibe clássica de cinema. Então, aprendam coisas, falando com seus melhores na crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Whoa, I wanna get love and so fast to meet you, what a bad romance. Whoa, goddamn bad romance. Ra ra ha ha, rama rama goddamn man. Mas Rapaz, eu gosto de cantar e dançar. Ei, loucura! Vocês podem... Ele é o máximo. Olha lá. Já tô sentindo que rola um clima nesse dueto aí. 这个不给他吹给我发波了，这是不是我头啊？这个吃完了，这样没包多。有点痛。Agradecendo a todos vocês por estarem apoiando o canal Curiosidade nas Telas. Eu fico muito feliz de vocês estarem gostando dos nossos vídeos, nosso conteúdo, nosso trabalho. Porque eu creio, gente, como sempre tem novidade bacana e muita nostalgia aqui no Curiosidade. Porque eu fico muito feliz de vocês estarem gostando do nosso conteúdo, pessoal. Assim, top demais. Está sempre apoiando o canal Curiosidade nas Telas, curtindo nosso conteúdo e nossa evolução. Então, um abraço a todos vocês, aquele salvezão top. E muito obrigado, meu gente, de coração mesmo. Vocês são incríveis demais. Enfim, pessoal, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua atenção, por ter ficado até aqui. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima, gente. Falou!